Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a Aurélia Ribeiro, eu sou psicóloga clínica. É, Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre ansiedade. Na verdade, uma coisa me chamou a atenção. Eu tenho alguns pacientes, alguns longos anos de atendimento, mas tenho notado que, claro, que depois da pandemia o processo ansioso dificultou bastante a vida de muitas pessoas, aumentou muito o quadro de pessoas ansiosas com relação ao que havia antes da pandemia, que já era um quadro alto. Mas eu queria falar um pouquinho, chamar um pouquinho a atenção de sintomas que não são muito falados ou associados. Como eu falei, eu tenho uma paciente que me sinalizou um problema gastrointestinal significativo e como eu já venho acompanhando, passei pelo processo de pandemia junto com todo mundo, trabalhando. Eu achei interessante falar um pouquinho sobre os sintomas que não são é, muito veiculados. Então a gente sabe o clássico, né? Insônia, excesso de apetite, sudorese, perfeccionismo, ressaltando que nem todos os perfeccionistas são ansiosos, mas quase todos os ansiosos têm uma veia perfeccionista. É, Mas existem alguns quadros que não são direcionados, por exemplo, o nível de irritabilidade. Algumas pessoas sinalizam a ansiedade através da irritação. Então, assim, situações onde eventualmente ela se comportaria com alguma naturalidade, existe um excesso de hostilidade, de agressividade, de intolerância. Isso pode ser um sinal característico de ansiedade. É, Controle excessivo, então também é uma coisa um pouco característica, mas as pessoas elas entram numa necessidade de prever acontecimentos, né? E isso potencializa o quadro de ansiedade. Grandes sentimentos de culpa. Então, por exemplo, a gente pode sinalizar cenários onde alguém te encontra e fala: puxa, quanto tempo eu não falo com você, quanto tempo você não fala comigo, você não me procura. E dentro de um quadro de ansiedade, essa pessoa, ao invés de responder com alguma naturalidade, ela ir para um lugar de culpa excessivo, se sempre acreditando que não está correspondendo à expectativa das pessoas. Isso também pode ser uma característica importante de ansiedade que não é muito informada. Bom, outras coisas, dificuldades de concentração é básico, a gente entende isso como a possibilidade de um processo ansioso, dentre outros quadros. Mas problemas de pele e cabelo também são características que podem denunciar um processo ansioso. Então, assim, psoríase, acne, eczema, são hormônios que, aliás, são doenças que o estresse, o hormônio do estresse potencializa, estimula as glândulas da pele e do cabelo. E aí ele na verdade, ele não é o ponto de desenvolvimento, mas ele agrava o processo de ansiedade nas pessoas. Então, assim, acho interessante a gente falar sobre isso, porque são sinais que às vezes entram dentro do nosso cotidiano e a gente não se dá conta. Perda de cabelo. Então, vamos lá, dificuldade de concentração, né? Aqueles pensamentos exagerados, aquela necessidade de ter controle sobre aquilo que pode vir a acontecer, ou pior, criar cenários de probabilidades e começar a viver o sofrimento desses cenários que de fato pode nunca nem vir a acontecer. Problemas de pele e cabelo, como eu estava informando, explicando. Sentimentos de culpa em excesso, né? Calafrios também são sinais. Normalmente, quando a pessoa apresenta quadros de calafrio, ela já está
sinalizando sintomas de pânico, mas não necessariamente, né? Também é uma característica de ansiedade, porque está associado a uma descarga de adrenalina eminente. Então, assim, normalmente num quadro natural, quando você está num risco imediato, você tem uma descarga de adrenalina, porque você reconhece o seu perigo imediato, e um dos sintomas é o calafrio, né? Junto com outras coisas. Mas num quadro de ansiedade, esse gatilho é disparado sem um risco real imediato acontecendo. Então, é uma característica também do quadro de ansiedade. Controle excessivo, como eu estava falando, então a gente pode entrar tanto naquela pessoa que aí entrou também no perfeccionismo do excesso de atividades e querer entregas de qualidade dentro desses excessos, como criar situações para tentar prevê-las, né? Isso tudo geram quadros de ansiedade. Uma coisa que eu acho interessante também sinalizar é procrastinação. É uma coisa que as pessoas vivem dentro de um quadro de ansiedade, mas elas não se dão muito conta, não fazem muito associação. Então, por exemplo, aquela tarefa que eu tenho que executar, mas eu fico todo dia, amanhã eu faço, depois eu vejo. É a dieta que eu quero começar, mas eu não começo, e aí aquilo me gera uma frustração, que me gera um sentimento de culpa, que me gera um sentimento de cobrança, que me coloca num quadro contínuo, que vai gerar uma ansiedade também, né? E uma coisa muito importante, né, que as pessoas não falam: dificuldade de dizer não. Pessoas ansiosas, elas tendem a ter excessos de responsabilidades. E onde está a peculiaridade do processo? Quando você tem alguém que é importante para você, e essa pessoa chega com uma tarefa para você executar, um pedido de ajuda, uma crise eminente, que não tem absolutamente nada a ver com a sua vida, mas o fato daquela pessoa ser relevante na sua vida, o fato daquela pessoa ter importância na sua vida, faz com que você tenha uma dificuldade em um alto grau de dizer não. Porque você associa diretamente que essa pessoa vai entender-se como não importante para você, ou que o que ela está vivendo não tem valor para você. Então, assim, isso coloca a gente num lugar de grande dificuldade de dizer não. E onde está o problema disso? Quando eu começo a ter dificuldade de falar não para coisas que não são... não estão dentro do meu planejamento, ou não dizem respeito à minha vida, ou que são características de alguém que tem uma relevância na minha vida, a tendência natural é que eu me sobrecarregue, que eu, de alguma maneira, ou deixe de executar alguma tarefa minha, ou de alguma forma eu crie mais ansiedade, crie mais angústia para corresponder à expectativa do outro e a minha, e o meu planejamento e tudo aquilo que eu estava organizado para fazer. Então isso também é uma coisa que entra como uma característica importante da gente olhar. E como eu comecei o vídeo falando, a questão de problemas gastrointestinais, né, que pode começar com uma tosse excessiva, um arranho na garganta, uma dificuldade de falar, pode vir o refluxo pode estar falando da ansiedade, e gases, prisão de ventre, inchaço. O que acontece? A gente está quimicamente conectado através de neurotransmissores ao nosso intestino. Então, assim, e o intestino, ele é muito mais importante na nossa vida emocional do que o que de fato a gente dá credibilidade. Então, quando você está vivendo algum processo desta ordem, o seu corpo pode estar falando de uma somatização e de um quadro de ansiedade. Bom, como que a gente resolve tudo isso, né? Que eu acho que é o fundamento de estar aqui fazendo esse vídeo hoje e tentar chamar a atenção das pessoas para coisas pequenas que podem se tornar grandes. Claro que, assim,
A ansiedade, ela não é de todo ruim, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que em algum grau ela vai ser a que vai me deixar atento num perigo real imediato. Então, se eu estou num bar conversando com pessoas, tomando um chopp, um suco, mas eu estou descontraída num ambiente a princípio seguro, é a minha ansiedade que vai me deixar atenta de repente, entrou um cara armado, ou caiu o teto do lugar, ou qualquer coisa que me coloque num perigo real. É a minha ansiedade que vai me dar esse estado de alerta, que eu vou, provavelmente o ansioso vai enxergar primeiro e vai se posicionar primeiro do que uma pessoa que não tem tantas características ansiosas. Não necessariamente se comportar, mas perceber com certeza. E então é importante a gente entender que até a ansiedade ela tem uma função na vida da gente, desde que ela seja vivida de uma forma saudável, né? Dentro de algum padrão de equilíbrio aí, se é que eu posso associar a ansiedade a equilíbrio, mas o grande viés, a grande questão é a patologia, quando você está em excesso. Então você está falando de todas essas características que eu falei, ou uma, duas, três, mas coisas que estão muito acentuadas, muito visíveis, né, dentro da vivência, da rotina da gente. Como que a gente combate a ansiedade? Bom, terapia, com certeza. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou uma psicóloga, mas efetivamente é uma coisa que trabalha muito bem, que ajuda muito no processo, né? Dependendo, claro, do quadro de ansiedade, precisa entrar-se com a medicação, porque alguns quadros, quando a pessoa está com um quadro, por exemplo, de transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TOC, então ela cria rituais para dar conta daquela ansiedade, e aí normalmente a terapia só já não vai trazer o sucesso no resultado. Você precisa entrar com a medicação para estabilizar aquele organismo, quimicamente falando, para aí sim a terapia trazer a resposta necessária. Fora isso, o que é muito relevante, faz a diferença também, atividade física, porque a gente canaliza a adrenalina, a gente dispara hormônios positivos no corpo da gente. Então assim, a atividade física ela é essencial por N fatores, e dentro deles ela ajuda a trabalhar a ansiedade. Meditação para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm dificuldade de aquietar-se, né? Mas é um processo extremamente efetivo e recomendado. Então, assim, a meditação faz muita diferença na vida da gente. Uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono. E o que como terapeuta eu procuro indicar? Um copo de água e uma respiração profunda. Isso em quadros já de crise ansiosa, né? Auxilia muito. A gente conseguir respirar. Porque o que acontece? A maioria das pessoas ansiosas que eu atendi e atendo, elas sinalizam que num processo de crise elas não conseguem respirar. E aí eu digo para elas, bom, mas peraí, quando você saiu da barriga da sua mãe, que o médico deu um tapinha no seu bumbum, você automaticamente começou a respirar. Então é uma coisa involuntária que a gente vive tendo consciência ou não disso, porque a gente sabe que respira, mas a gente não pensa que a gente respira, a gente simplesmente está lá respirando. Então, quando a gente entra nesse quadro de ansiedade, a gente já criou uma crença estabelecida que o corpo fisicamente, biologicamente vai responder da dificuldade. Então é como se eu não tivesse espaço, como se eu tivesse sufocado. Mas a partir do momento que eu trabalho a consciência de que é um processo natural, involuntário, que acontece desde sempre, facilita o entendimento, e a partir do entendimento a gente desperta uma consciência num sentido de é possível respirar, né? Porque é uma coisa que eu faço desde sempre. E então um copo de água e uma respiração adequada, ela auxilia muito no processo.
E procurar evitar entrar em quadros de possibilidades, né? Como vai acontecer? Será que eu vou ser mandado embora? Será que o meu chefe não vai gostar do meu relatório? Será que a minha namorada tá me traindo? Será que ele vai terminar comigo? Será que ele tem outra? Enfim, a gente começa a criar cenários quase sempre negativos e trabalhar a angústia em cima disso. Então, o que eu oriento? Evite, né? Procure sempre estar em estado de presença. Peraí, eu estou vivendo isso de fato hoje, então é um cenário, é uma demanda que é real. Eu estou vivendo isso ou não? É uma possibilidade, é algo que está para acontecer, que pode acontecer ou pode nunca acontecer. Né? Quando a gente começa a fazer essa divisão do que é real e do que é possibilidade, isso diminui um pouco essa ansiedade, essa angústia. E para finalizar, procurar sempre definir, né? Então tá, o que eu tô colocando hoje como uma situação importante, uma situação que eu julgo que me gera ansiedade, que me gera uma angústia, que me gera uma inquietude. Tá, procurar definir dentro desse estado de presença, tá? Isso de fato é urgente? Isso é importante? Isso tem relevância de fato na minha vida? Ou necessariamente sou eu quem tenho que ter essa atitude, essa vivência, esse comportamento? No momento em que você começa a trazer a situação para o estado real, para o momento presente, você começa a filtrar. Não, mas espera aí, isso não é urgente, isso não é importante. Então, eu começo a tirar o peso emocional que eu normalmente coloco numa situação onde eu tô no modo automático, aventando possibilidades ou criando, como que eu vou dizer, criando meios de me defender daquilo que de fato eu não tô vivendo. Isso também ajuda bastante. Bom, então é isso, eu acho que deu para dar um panorama aí para a gente entender um pouquinho como funciona. Isso é claro que tem muito mais conteúdo, né? Mas eu só quis realmente chamar a atenção para algumas coisas que eu julgo pertinente e que podem ser de valia pro processo de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.